Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Então hoje eu começo o módulo 1 sobre lógica digital e eu quero apresentar nessa aula a estrutura do código VHDL. Para isso eu vou utilizar um exemplo muito simples para exemplificar a estrutura e como eu posso simular essa estrutura. Então, essa estrutura ela parte inicialmente da descrição do hardware. Então, eu tenho aí algumas instruções para fazer a descrição do hardware em si. Então, existe uma estrutura ali inicial e isso que eu quero discutir com vocês nessa aula. Então, inicialmente, a gente A gente pode ou não declarar, tá, quando a gente vai fazer a descrição de hardware, o que a gente chama de bibliotecas. Tá? Então, você vai definir aqui, dentre as bibliotecas, tá? Você vai selecionar o nome, tá? E basicamente você vai usar essa palavra reservada para fazer o acesso às bibliotecas que estão disponíveis, tá? Nessa linguagem, na especificação dessa linguagem. Ok? Toda biblioteca tem pacotes, tá? E dentro desses pacotes existem diversos recursos. Ok? Então, para você utilizar um determinado recurso, você precisa o quê? Você precisa usar a palavrinha reservada use, ok? Dizer o nome da biblioteca e o nome do pacote e definir a visibilidade do recurso que você quer utilizar ou de todos os recursos que tem dentro desse pacote, tá bom? Inicialmente vale a pena salientar que essa declaração de biblioteca e do uso de recursos dentro dessa biblioteca ela pode se dar em função da sua necessidade. No entanto, existe uma biblioteca padronizada, a biblioteca STD, em que eu não preciso fazer o quê? Eu não preciso fazer a declaração, tá? Explícita da biblioteca, tá? Simplesmente eu posso utilizar os diversos recursos da biblioteca padrão sem o quê? Sem criar essas declarações aqui, ok? Então você vai fazer a declaração de bibliotecas quando for necessário, tá? Quando você for usar um recurso que não está dentro da biblioteca padrão em si, ok? Então, feito isso, a gente tem o que? A gente tem dois blocos ou duas caixinhas dentro da estrutura, tá, do código VHDL para fazer descrição de hardware. A primeira é o que a gente chama de entidade. Tá? A entidade ela nos dá uma visão estrutural do meu sistema. Ok? O que eu quero dizer com isso? Vai mostrar a fronteira desse sistema, tá? Definindo quais são as portas de entrada desse sistema e quais são as portas de saída. Tá bom? A declaração, a sintaxe da declaração de uma entidade, ela é muito simples. Eu tenho aqui a assinatura dessa entidade, onde o projetista vai definir um nome para essa entidade e ela é delimitada basicamente com o end entity, tá? Onde você define aqui o fim da sua entidade, tá? Com essas duas palavras reservadas também. Na entidade, para fazer a declaração, a descrição estrutural do meu sistema com portas de entrada e de saída, eu preciso que basicamente desses dois elementos, o generic, onde eu vou definir constantes, tá? Então, se o meu sistema digital tiver alguma constante, esse é o momento de fazer a declaração. Se o hardware que eu estou querendo descrever ele vai ser um hardware parametrizado, eu posso parametrizar em função dessas constantes, e tem uma declaração muito simples. O projetista define um nome para a constante, dois pontos, define um tipo para essa constante, ok? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre tipos, tem diversos tipos no VHDL, tá? Mas basicamente você vai ter que definir um tipo,
e basicamente você vai ter que definir o valor também dessa constante, ok? Então um dos operadores de atribuição que o VHDL usa é o dois pontos igual, onde você define o valor dessa constante, tá bom? Então você vai usar aí essas constantes nessas condições que eu falei, quando existirem constantes características do sistema digital que você está descrevendo, ou quando você quiser parametrizar a descrição de hardware em si. Okay? Além disso, você vai ter o port. O port ele serve para definir quais são as portas de entrada e quais são as portas de saída do meu sistema. E a declaração também é muito simples. O projetista define um nome da porta, o modo da porta. Esse modo também é algo importante de ser pensado, se vai ser entrada, se vai ser saída, se vai ser uma porta bidirecional, então você faz o tráfego de informação nos dois sentidos, ok? Ou ainda se vai ser o que? Vai ser uma porta do tipo buffer, que normalmente se utiliza muito na descrição de sistemas digitais, porque o buffer ele é o que? Ele é um ele é um modo de porta que permite a você o que? Você criar sinais o que? Intermediários, certo? Então, não só sinais de saída e de entrada, mas sinais intermediários dentro da minha arquitetura pode ser o que? Pode ser declarados como buffer, ok? Então, depois eu posso também fazer aí algum vídeo explicando melhor aí os modos de porta, mas o entendimento básico é esse, tá? E aí basicamente você também precisa definir aí um tipo aí para sua para sua porta, tá bom? Na entidade a gente tem mais algumas declarações, nós temos a parte declarativa e se eu quiser também fazer a declaração de código de comandos concorrentes, eu também posso fazer aqui nesse setor. No entanto, não é muito comum, não é muito frequente você encontrar descrições de hardware que use que use, tá? Essas declarações aqui, tá? Normalmente você vai encontrar o generic e o port, tá? Para fazer a descrição estrutural do seu hardware, tá bom? Além disso, nós temos o que a gente chama de arquitetura, tá? A arquitetura vai te dar uma visão funcional, vai te dar uma visão comportamental do hardware. Então, enquanto a entidade te mostra a estrutura, tá? Te mostra a fronteira do sistema com portas de entrada e de saída, tá? O que está dentro da fronteira, o que está dentro do sistema, quem mostra é a arquitetura, tá? Então, é lá que você vai saber qual que é o comportamento do seu sistema em si, ok? Então, na arquitetura nós temos a parte declarativa, tá? Que é muito utilizada, a gente faz a declaração de sinais, a gente faz a declaração de variáveis compartilhadas, de constantes, a gente faz a declaração de funções e procedimentos, a gente faz a declaração de componentes, então existem diversas declarações que a gente usa aí na parte declarativa da arquitetura. E delimitado pelo begin-end, ok? Você vai ter aí em si as suas linhas de código, tá bom? Sempre o que? Sempre lembrar que diversas linhas aqui no VHDL elas são delimitadas, tá, por ponto e vírgula, ok? E você vai ter o que? Você vai ter aí as várias palavras reservadas que não podem ser utilizadas para fazer o que? Para nomear a sua entidade, para nomear a sua arquitetura, para nomear suas constantes, as suas portas, tá? Assim como vocês já estão acostumados em linguagens de programação, inclusive. Tá? Uma coisa importante que eu quero destacar é o relacionamento entre a entidade e a arquitetura. Esse relacionamento só existe quando você faz essa definição, tá, do nome da entidade aqui na assinatura da arquitetura. Precisa ser exatamente o mesmo nome para você ter o relacionamento. Esse comportamento está ligado a essa estrutura. Ok? Então, isso é importante de ser destacado. Tá bom? Então, esse é o código esse é o código VHDL, é a estrutura básica do código VHDL. Tá? Eu posso ou não ter declaração de bibliotecas. Se utilizar
recursos da biblioteca padrão, não preciso fazer declaração de biblioteca. Se eu for utilizar recursos que não estão na biblioteca padrão, aí eu vou usar essas duas linhas de instruções. A entidade vai definir aí a fronteira do sistema com portas de entrada e de saída, e o comportamento do sistema é definido aqui na arquitetura. Então, é algo bem simples, é algo muito bem definido, tá? dentro da estrutura do código VHDL para fazer em si a descrição do hardware que você quer. Agora, esse hardware, como que ele vai funcionar? Como que eu verifico o funcionamento dele em si? Eu vou precisar do que a gente chama de test bench. Tá? Então, eu vou criar uma estrutura de teste, de verificação do hardware que foi descrito anteriormente. Para isso, eu vou precisar do quê? Vou precisar declarar bibliotecas, né? No mesmo contexto dito ali quando eu estava tratando de hardware. Se precisar de recursos que não estão na biblioteca padrão, então faço a declaração da mesma forma. Tá? Eu vou ter uma entidade, só que essa entidade é uma entidade vazia, porque eu não preciso definir uma estrutura de sistema, porque o sistema já foi descrito anteriormente, então uma entidade vazia, não tem porta de entrada, não tem porta de saída. Tá? Aonde que eu vou trabalhar então? Eu vou trabalhar na arquitetura. Okay? Então, da mesma forma, tá? Apesar, né, da entidade aqui no test bench não ter portas de entrada e de saída, ser uma entidade vazia, eu preciso relacionar essa entidade com a minha arquitetura. Então, esse nome definido pelo projetista tem que ser o mesmo nome aqui para que eu estabeleça a relação entre a arquitetura e a entidade. Tá? No entanto, aonde que vai o quê? Aonde que eu vou ter o trabalho de solicitar o hardware que foi descrito e fazer a simulação, a verificação desse hardware aqui, tá? Nesse test bench. Tá? Eu vou fazer isso através de um recurso chamado componente. Tá? Então, o nome que eu dei no hardware anteriormente vai ser o mesmo nome que o projetista vai utilizar aqui. E, basicamente, tá? Esse hardware tem que ter as mesmas portas de entrada e de saída que foram definidas anteriormente, foram definidas lá na estrutura do hardware, ok? Ou seja, o componente ele é uma máscara para a entidade de hardware que foi o quê? Que foi criada anteriormente. Então tem que ser o quê? Tem que ser exatamente o mesmo nome e as mesmas portas de entrada e de saída e na mesma ordem também, tá bom? Eu vou criar também um sinal de teste, tá? Então eu vou ter aqui destacado em azul, tá? Um nome que o projetista vai definir para o meu sinal de teste. Esse sinal de teste vai ter que ser definido um tipo para ele, tá? E possivelmente, tá, será necessário também definir aí um valor inicial. Tá bom? Então, basicamente, eu preciso desses dois elementos no que a gente chama de parte declarativa da minha arquitetura. Tá? Além disso, eu vou precisar criar o que a gente chama de instância. Tá? Então, todo componente, para ele ser utilizado, eu preciso criar uma instância desse componente. O projetista, então, define um nome para o componente, 2 pontos, define o tipo desse componente, então aqui é algo importante de ser destacado. O nome do hardware, tá? Deve ser exatamente aqui, ó, o nome do tipo do componente, tá bom? E eu vou fazer o mapeamento, o mapeamento das minhas portas. Então eu vou ter uma porta aqui de entrada ou de saída no meu hardware, tá? Que ela vai ser mapeada aqui no port map, na instância, tá? desse componente, e eu vou receber exatamente o meu sinal, que é o meu sinal de teste, que foi definido aqui na parte declarativa. Tá bom? Após fazer isso, eu vou precisar
executar um processo, ok? E esse processo nada mais é do que o quê? Do que manipular esse sinal de teste, tá? De forma que eu consiga criar ali um padrão para fazer o quê? Para fazer o teste desse componente, ou seja, desse hardware que vai ser o que vai ser descrito, tá bom? Algumas coisas que devem o quê? Que devem ser destacadas nesse código aqui do test bank. Primeiro, não esquecer de relacionar entidade e arquitetura. Como que eu faço isso? Reproduzindo exatamente o mesmo nome nesses locais, na entidade e na arquitetura. Então, o nome definido aqui pelo projetista é o mesmo nome que ele deve utilizar quando ele estiver fazendo aqui a assinatura da arquitetura. Ok? O hardware que foi o quê? Que foi descrito anteriormente. Tá? Quando você criar o componente desse hardware, tem que ter o mesmo nome da entidade que foi definida lá no hardware. Tá? E esse nome é o nome que você usa para criar o quê? Para criar a instância desse componente. Tá bom? As portas que foram criadas lá no hardware têm que ser as mesmas e elas devem ser mapeadas na mesma ordem aqui, separado por vírgula. Tá? E basicamente eu preciso criar os sinais de teste para fazer o mapeamento com o quê? Com as portas que eu tenho ali no meu hardware. Ok? A manipulação desses sinais de teste normalmente é feito pela cláusula, pela declaração wait. Okay? E o objetivo aqui agora é apresentar um exemplo o mais simples possível para a gente ver como que essas duas declarações, esses dois códigos, eles interagem entre si, o hardware e o test bench, tá? Para que a gente possa saber como que funciona essa estrutura, tá, de código, tá, do código VHDL em si, de forma que eu consiga descrever, fazer a descrição de hardware e simular o hardware ao mesmo tempo. Bom, então, um exemplo simples, ok? Eu vou utilizar só recursos padronizados, não vou precisar da declaração de bibliotecas, tá? E o objetivo desse exemplo simples é transmitir, tá, um sinal que entrou no meu sistema e simplesmente transmitir ele até a saída sem sofrer nenhum processamento. Tá bom? Então, para isso, como eu não vou utilizar a biblioteca, eu vou começar com a entidade. Tá? Então, o projetista aqui definiu que o nome da entidade é ABC. Okay? Então, eu defini esse nome, o nome mais simples possível. Tá? E a ideia é que seja que seja didático esse exemplo. E eu vou definir para esse exemplo duas portas. Uma porta X, que é de entrada, e eu grafei como in, e o tipo que eu estou usando aqui é o tipo bit. Tá? Esse tipo ele está na biblioteca padrão, tá? E então eu posso utilizar sem sem declarar a biblioteca. Tá? Separo aqui com um ponto e vírgula, e a minha outra porta é o clock, que é uma porta de saída, pois eu grafei aqui como out, tá? E vai ser uma porta do tipo bit também. Então essa é a minha entidade, é uma entidade muito simples, tá? Com duas portas, uma de entrada e uma de saída, e nada mais. Então essa é a fronteira do meu sistema e essas são as portas de entrada e de saída. Eu tenho também a minha arquitetura. Tá? Eu defini aqui um nome bem simples também, XYZ, e eu relacionei essa arquitetura, tá? Usando o mesmo nome aqui, ó, ABC. Então a minha arquitetura ela está relacionada com o quê? Com a minha entidade, ou seja, a parte estrutural está relacionada com a parte comportamental, ok? Seguindo, como eu já disse, esse exemplo é simples, eu simplesmente vou pegar o sinal que vai ser atribuído à minha porta de entrada X, e eu vou pegar esse sinal e atribuir à minha porta de saída, que é o quê? Que é o clock. Tá bom? Então, esse código aqui é o código do meu hardware. Tá? É um hardware que tem duas portas, uma de entrada e uma de saída,
e eu faço a transmissão dos dados de entrada até a saída sem sofrer nenhum outro tipo de processamento. Beleza? Então, essa aí é a descrição do meu primeiro hardware. Por outro lado, eu vou precisar testar esse hardware, ok? E como eu já disse que não vou usar bibliotecas, eu vou começar já direto na minha entidade. Como eu já disse, no test bench, a entidade ela é uma entidade vazia. E eu dei o nome para ela aqui de teste ABC. Tá bom? Feito isso, eu vou definir a minha arquitetura. E olha só aqui, ó, já está o que? Relacionada à arquitetura. O nome da minha arquitetura eu defini como RST, tá? E ela está relacionada com a entidade, tá? Já que eu dei aqui o mesmo nome, teste ABC. Tá bom? Agora, como a gente viu nos slides anteriores, eu vou ter agora a declaração do meu componente, tá bom? Então, o meu componente ele é uma máscara do hardware que foi criado aqui. Então, olha só, ABC é exatamente o nome do hardware que eu criei. Portas X e clock de entrada e de saída, exatamente as portas X de entrada e clock de saída que eu defini aqui no meu hardware. Okay? Então, se vocês compararem a entidade com o componente, o que muda de um para outro é o que? É a palavra reservada a componente e a palavra reservada à entidade. Fora isso, é exatamente a mesma coisa. Eu costumo dizer que o componente ele é a máscara da entidade. Então, isso aqui vai ser um arquivo, tá? E esse aqui vai ser um arquivo distinto em que eu consigo solicitar através do componente, tá? Essa estrutura com entidade e com arquitetura. Legal. Bom, como eu tenho dois sinais aqui, um sinal de entrada, uma porta, né, na realidade uma porta de entrada e uma porta de saída, eu vou criar o que? Dois sinais. O primeiro sinal que eu vou chamar de test clock, do tipo bit, e eu já vou inicializar ele com um nível lógico baixo, com 0. Tá? E um segundo, que é um segundo sinal, tá? Que eu vou chamar ele de output, também do tipo bit, tá? Que eu vou manipular ele de alguma forma, tá? Aí na verificação desse meu hardware. Tá bom? Então, como a gente já viu aí nos slides anteriores, esse componente ele precisa ser instanciado, tá? E a instância é algo bem simples de se fazer. Eu dou um nome, eu dei um nome aqui ó, de testcomp, tá? Então eu dei um nome para esse meu componente. O hardware desse componente é o hardware ABC, ó. Então ABC, que é o nome aqui do componente, e eu só coloquei esse nome porque é o nome do hardware, tá? Que foi o que foi criado, tá bom? No port map eu vou mapear as portas de entrada e de saída com os respectivos sinais de teste. Então o X, que é a porta de entrada do meu componente, eu vou atribuir a ele, né, esse sinal de teste. E o clock, que é a porta de saída do meu componente, eu vou atribuir a ele esse output, que é outro sinal de teste. Tá? Então, nesse momento aqui, a gente tem aí algumas coisas a serem destacadas, a serem evidenciadas. Tá? Então, primeiro, nome da entidade, ABC. Como que eu relaciono a arquitetura? ABC novamente. Como que eu crio um componente no teste bench, né, para chamar esse hardware chamado ABC, componente ABC. E como que eu instancio esse componente? Chamo ele de ABC novamente. Tá bom? Então, as mesmas portas de entrada e de saída que eu tenho no hardware, tá? Eu fiz aqui o destaque em amarelo, eu vou ter no componente também. E essas portas elas têm que ser mapeadas no port map da instância do componente. Tá? E eu crio o quê? Eu crio sinais, sinais de teste, tá? Para fazer o quê? Para fazer o mapeamento dessas portas de entrada e de saída também. Ok? Dito isso, eu vou criar o meu processo e eu vou criar algo que é algo simples. Tá? Como a gente está exemplificando
VHDL, tá? Com exemplos de lógica digital, eu simplesmente vou usar aqui essa instrução, wait for, tá? Que eu vou esperar 100 nanosegundos. Tá? Então, basicamente, eu vou manter o meu sinal de teste, né? O test clock, e o outro sinal, o output, no mesmo estado até 100 nanosegundos. Após 100 nanosegundos, o meu test clock ele é invertido. Então, eu vou usar a porta lógica mais básica que existe, que é a porta NOT, também conhecida como porta inversora. Então, basicamente, esse test clock ele é invertido. Eu vou negar ele. Então, se ele era 0, depois de 100 nanosegundos, ele vai virar 1, e eu vou ter aqui um novo valor aqui de test clock. Então, basicamente, essa é o que? Essa é a estrutura de hardware, tá? O código que eu tenho aqui à minha esquerda, e de teste, que é o código que eu tenho aqui à minha direita. Tá bom? Então, entidade e arquitetura, tá? Estrutura e comportamento, e aqui eu tenho que eu tenho teste, tá? Basicamente criando o componente de hardware, criando a instância desse componente de hardware e manipulando, tá? Os meus sinais, os meus sinais de teste. Tá bom? Então, existem algumas coisas aqui que pode gerar dúvida, como por exemplo os operadores de atribuição. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o operador de atribuição 2 pontos igual, aqui eu estou usando outro operador de atribuição que é igual maior, aqui eu estou usando um terceiro operador de atribuição que é o menor igual, ok? Então, se você ficou com alguma dúvida e se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre os operadores de atribuição, deixa aí nos comentários do vídeo, ok? Então, basicamente, esse é o código, essa é a estrutura que nós temos para descrever hardware e para simular esse hardware para fazer a verificação desse hardware. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula do módulo de lógica digital, falando sobre a estrutura do código. Ok? Então, espero vocês aí na próxima aula. Vou deixar aqui como sugestão a demonstração desse exemplo simples no VHDL Simile e no Quartus Prime, ok? E se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like, e se você quer acompanhar aí as próximas aulas, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Forte abraço e até a próxima aula.